Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui. Hoje nós vamos resolver um problema bem comum aqui, um problema do TwoSum, é um dos mais clássicos aqui do LeetCode. E a ideia do problema ela é bem simples, nós vamos receber uma lista de números inteiros e um valor inteiro aqui. E nós devemos retornar o índice, as posições de dois desses números que somados dão o valor inteiro que nós estamos recebendo como parâmetro. Essa solução aqui, essa questão ela diz que só temos uma única solução para essa lista e nós não devemos utilizar o mesmo elemento duas vezes, ou seja, o mesmo elemento que esteja na mesma posição, e nós podemos também retornar em qualquer ordem que nós acharmos necessário. Passando por um exemplo aqui, nós temos o exemplo 1 que ele dá, ele tem essa lista aqui, 2, 7, 11 e 15, e tem o valor inteiro 9, ou seja, quais valores que dentro dessa minha lista aqui, que somados dão esse valor 9 aqui. Logicamente, a gente vendo aqui, seria o valor 2 e o valor 7, que estão na posição 0 e 1, por isso que o resultado ele é o valor 0 e 1 aqui. No segundo exemplo, nós temos um target igual ao 6, e nós temos que descobrir quais valores que dentro dessa lista aqui, somados, dão o valor 6. Não poderia ser o 3 duas vezes, não poderia ser o 3 na posição 0 e 0 aqui, porque ele diz que nós não podemos usar o mesmo elemento duas vezes. Então, nesse caso, só poderíamos ter o valor 2 e 4, que seriam o resultado aqui, que seria a posição 1 e 2. Lembrando que, se nós colocássemos a posição 2 e 1 aqui também, nossa solução também estaria correta. Se nós seguíssemos agora para a solução, um desenho dessa solução que nós podemos pensar aqui, se nós tivéssemos um exemplo aqui de lista, então eu vou receber a lista com valor 11, valor 2, valor 3, 0 e 4, por exemplo. E eu quero encontrar o meu target, que ele estivesse com 5, vamos pensar assim. Então meu target é igual a 5, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso verificar cada um dos elementos que eu tenho na minha lista. Então, cada uma das combinações possíveis que eu tenho na minha lista, eu posso tentar fazer. Então, no caso, eu tentaria fazer a combinação entre o 11 e o 2 aqui. Então, 11 mais 2 daria igual a 13. Não é igual ao meu target, então eu posso ir para o próximo. Faria a combinação do 11 com o 3, daria igual a 14. Também não é igual a 5. Ia para o próximo. Faria o 11 com o 0. A combinação daria igual a 11, não é igual ao meu 5, então eu iria para o próximo. E faria o 11 com o 4 aqui, que daria o 15, que também não era igual ao meu 5. E eu iria para o próximo. Então, partiria para o meu próximo valor, que seria o 2 aqui nesse caso. Não faz sentido eu verificar o anterior a ele, então posso seguir verificando somente da frente aqui, que seria o 3. E a combinação do 2 com o 3 me daria o resultado 5, logo a minha resposta aqui, ela deveria ser a posição 1 e a posição 2, ou o contrário também, poderia retornar 2 e 1 também ao mesmo tempo. Então, seguindo essa lógica, podemos voltar lá no nosso código aqui do LeetCode e tentar escrever uma solução que passe por todos esses elementos. Seguindo essa lógica, podemos partir criando o nosso primeiro for aqui, nosso primeiro for loop, que nós vamos passar e fixar o primeiro elemento ali. Então, no caso, para cada i, certo? No intervalo de 0 até o tamanho da minha lista menos 1, porque eu coloco esse menos 1 aqui, porque justamente eu estou querendo, esse meu primeiro elemento que eu estou verificando, eu estou querendo que ele venha somente até a penúltima posição, para que ele possa realmente verificar a próxima aqui, porque não faz sentido ele vir para essa última posição aqui e não vai ter mais ninguém para verificar, entendeu? Então nós vamos seguir aqui, o primeiro for loop nós criamos, e agora o segundo, nós vamos ter um for j no intervalo, certo? Agora esse intervalo ele vai partir a partir de quem? Então sempre a gente está olhando para o próximo valor, ou seja, o valor logo em seguida. No caso seria a posição que nós estamos atual aqui, mais 1. Então, se a gente estiver aqui, vai começar no i, certo? Que seria a posição inicial, mais 1 até o final desse nums aqui. Então, no caso, seria até essa última posição que nós estamos verificando. Beleza? Agora nós estamos fazendo todas as verificações de cada uma das combinações possíveis aqui. Nós vamos fazer essa verificação. Se a soma do elemento
que eu estou atualmente aqui, que seria na minha posição I, mais a soma do elemento que eu estou na minha posição J, ela é igual ao elemento que eu estou buscando, eu deveria, de fato, retornar a posição desses dois caras aqui, que seria o I e o J. Lembrando que eu poderia também retornar J e I também, que a minha resposta estaria correta. Então, nesse caso, eu tenho I e J. Agora só, essa aqui seria a possível solução que nós teríamos se nós rodássemos os testes aqui. Ela seria uma solução que passaria em todos os test cases e pelas constraints que nós temos aqui, seria um valor tranquilo também. Então, se nós submetêssemos esse código, ele também seria suficiente para resolver esse problema. No entanto, você vê que ele não é a melhor solução possível, porque de fato, nós estamos utilizando um tempo de complexidade aqui, O de n ao quadrado, de n ao quadrado, e um espaço de complexidade aqui, O de 1. Nesse caso aqui, porque o O de n ao quadrado, nós temos um loop que nós estamos passando por ele n vezes, e nós temos um outro loop dentro dele, nós estamos passando por ele também n vezes. Por isso, nós temos um O de n ao quadrado para o tempo de complexidade, e nesse caso, como nós não criamos, criamos novas estruturas de dados aqui dentro, nós temos um espaço de complexidade aqui constante. A questão é, nós conseguimos melhorar essa solução, tornar ela o que seria a melhora nessa solução. Nesse caso, a busca pela melhora dessa solução seria nós diminuirmos o tempo de complexidade para menos do que o nosso O de n ao quadrado ali, o nosso tempo de complexidade quadrática. Então, nesse caso, nós podemos fazer uso de uma das técnicas mais comuns de otimização de tempo, que é nós utilizarmos um hash map, um dicionário aqui no Python. Nós utilizamos um dicionário para armazenar valores que nós já vimos anteriormente. Então, nesse caso, faria sentido, por exemplo, se nós voltássemos aqui no nosso exemplo, imagina que para cada valor que eu estou verificando, eu procurasse se eu já vi a diferença entre o meu resultado 5 e o valor que eu estou vendo atualmente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tivesse uma estrutura de dados, eu adiantei que seria um hash map aqui no Python, certo? Onde eu armazenasse os valores que eu já vi. Então, por exemplo, armazenasse o valor 11 e a posição dele, eu poderia verificar se eu já vi esse cara, e assim eu melhoraria, eu otimizaria o meu tempo de execução do meu código. Então, nesse caso, eu teria o 11 aqui, no caso 11, eu não vi ninguém aqui que a diferença entre o 5 e o 11 eu deveria ter o menos 6, certo? Porque o menos 6 somado com 11 daria o meu resultado 5, só que eu ainda não encontrei ninguém aqui, então eu posso armazenar o meu valor 11 aqui na posição 0, onde ele se encontra, beleza? Agora eu vou partir para o meu próximo, que seria o 2. O 2, o que eu vou fazer? A diferença entre o meu target 5 e o meu valor 2 é o valor 3. Eu já vi esse valor 3 aqui em algum momento. Não vi esse valor 3 aqui em nenhum momento, então eu adiciono o meu valor 2, certo? Na posição 1, beleza? Então, eu vou seguir agora para o próximo valor, que seria o meu valor 3. E esse meu valor 3 aqui, a diferença entre o 5 e o meu 3 aqui, ela é igual a 2, certo? E o 2 eu já vi, logo deveria retornar a posição onde o 2 estava, certo? Então, a posição 1, onde eu armazenei aqui a posição, e a posição 2, que é onde o meu 3 aqui está, beleza? Então, seguindo essa lógica, nós podemos criar nossa estrutura de dados aqui. Então, eu vou criar como um dicionário onde eu já vi esses valores, então por isso o sim ali, e agora eu percorro essa minha lista de números ali, então no caso a lista de nums, então para cada, então e no intervalo, certo, de 0 até o final da minha lista eu vou verificar todos esses valores. O que eu vou verificar agora? Eu vou pegar a diferença entre
target, certo? Menos a diferença entre o target e o meu valor atual que eu estou verificando. Então, no caso, o meu nums na posição I. Agora, se essa diferença ela estiver dentro do meu sim, certo? Dentro do meu dicionário, dentro das minhas chaves, se eu já vi essa diferença em algum lugar, eu simplesmente preciso retornar a posição onde eu vi, então a posição nessa diferença, certo? E a posição atual onde eu estou verificando. Caso eu não tenha visto, eu simplesmente vou adicionar o meu valor, agora, né? Então o meu valor nums, certo? Na posição I, e vou armazenar a posição onde ele está, onde eu estou vendo ele agora. Então, nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando a nossa estrutura de dados aqui, o nosso dicionário. Nós estamos percorrendo essa lista, então isso daqui ocorre num tempo de complexidade linear, e nós estamos pegando a diferença entre o valor que nós estamos buscando e o valor atual que nós estamos vendo, e verificando se nós já vimos essa diferença em algum lugar. Caso nós já tivéssemos visto, nós vamos retornar à posição onde vimos a diferença e a posição atual. Caso nós não encontramos, nós não vimos essa diferença em algum lugar, nós vamos adicionar o valor atual que nós estamos vendo e a posição dele dentro da nossa estrutura de dados aqui, do nosso dicionário. É isso, então isso daqui seria uma possível solução onde nós diminuímos o nosso tempo de complexidade aqui para linear, então ele era quadrático, agora passou a ser linear. Em compensação, nós aumentamos o espaço de complexidade aqui, que antes era constante, passou a ser linear também. Então esse é um trade-off, uma troca muito comum de se acontecer e muito comum de se fazer aqui nos problemas do LeetCode, para que nós possamos diminuir e alcançar, otimizar o nosso tempo de complexidade aqui, em função do uso de um uso um pouco maior da memória durante a execução do nosso programa. Então, para ver que isso daqui está funcionando, ele passa nos nossos testes e também nós conseguimos submeter com uma facilidade, uma velocidade muito maior. Beleza? Então, é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma recomendação do que fazer, só dá um like aí no LeetCode Brasil. Eu vou trazer mais problemas, resolução de problemas aqui do LeetCode em português, para que todo mundo aqui do Brasil possa entender um pouco mais sobre LeetCode.